Olá, meu nome é Ricardo Capra e como cientista de dados e filósofo da tecnologia, eu estou investigando a interdependência entre humanos e máquinas. Você já deve ter visto algum episódio aqui conosco e eu tenho convidado seres híbridos ou pessoas que de alguma maneira estão relacionados com a inteligência artificial para vir aqui para um diálogo, onde eu investigo como essas pessoas se relacionam com a inteligência artificial, como elas são dependentes ou não da inteligência artificial, de como está afetando a vida dessas pessoas ou das pessoas ao redor delas. Nessa investigação, eu estou observando como, dentro do ambiente de trabalho, a inteligência artificial de alguma maneira pode afetá-las, ou até em suas vidas, obviamente. É importante comentar que aqui eu não tenho a premissa de falar sobre a questão técnica da inteligência artificial, e sim sobre como isso está afetando a vida desses indivíduos. O que eu quero dizer com isso é que importa muito mais a tempestade ao redor da inteligência artificial que ela está causando do que propriamente o termo inteligência artificial ou a questão da técnica da inteligência artificial. Nesses encontros, a gente já conversou aqui com filósofos, com cientistas de dados, com professores, professoras, e hoje, para esta conversa, eu estou trazendo uma profissional da área de saúde para a gente conversar um pouco sobre essa relação dela como um ser híbrido. Será que é um ser híbrido? Será que essa pessoa tem uma relação com inteligência artificial ou não? Então, a minha convidada de hoje se chama Carol. Oi, Carol. Oi, Capra. Muito obrigada. Um prazer estar contigo aqui. E eu começo essa conversa sempre da mesma forma. Eu sempre faço uma pergunta de como... primeiro que tu te apresente, conta um pouco de ti, de onde tu veio, da tua formação, o que tu faz no teu dia a dia, te apresenta pra gente. E quando tu estiver concluindo a tua apresentação, me conta da tua primeira lembrança de relação com a inteligência artificial. Como é que foi a tua primeira experiência, a tua primeira relação que tu lembra que tu teve de alguma forma com a inteligência artificial? Primeiro, obrigado, Capra, por ser uma investigada da tua tese, né, de mestrado. E meu nome é Carol, sou Caroline Dalry, sou pediatra. E a pergunta, assim, né, quando que a inteligência artificial entrou, eu não tenho a menor ideia quando ela entrou, assim, na minha vida. Não me considero uma super usuária da inteligência artificial, quer dizer, não propriamente dita, assim, mas eu acho que eu uso todos os dias nas pequenas coisas do dia a dia mesmo, assim, né? Sei lá, acho que nos primeiros acessos que eu fiz à internet, eu tinha, sei lá, 13 anos, que era Mirk, né? Era o Mirk e o ICQ e Cifra Club. Eu lembro que era isso que eu usava, assim, nessa... Não sei se isso tem a ver com inteligência artificial ou não, mas foram meus primeiros acessos à internet e não sei te responder, assim, especificamente quando que eu comecei a usar. Acho que é uma coisa que foi entrando fluida na vida da gente mesmo. Mas me conta um pouquinho mais sobre a tua vida. Tu disse que é uma médica, tu trabalha numa clínica, num hospital. Sim. Dentro dos ambientes de trabalho de uma maneira geral, os sistemas digitais estão inseridos em tudo que a gente está fazendo. E a minha pergunta aqui é mais o teu ambiente de trabalho. Onde é que tu está? Você tem uma clínica? Conta um pouco pra gente, até pra gente te conhecer aqui um pouquinho melhor. Como é Meu dia a dia. tua vida? Perfeito. Conta um pouco pra gente. Eu tenho uma clínica pediátrica, onde eu faço um trabalho de puericultura, que é a prevenção de saúde. Inclusive, atende minha filha, né? Só pra gente fazer o registro. Para fazer o registro, atendo sua filha, inclusive. Então, eu trabalho com prevenção de saúde. Ali dentro, eu tenho um sistema, né, integrado, que dentro dele tem inteligência artificial, dentro desse sistema, tá? Com toda a lei de proteção de dados, né? Mas tem inteligência artificial nas buscas e tudo mais dentro desse sistema. Isso é emergencista do hospital de Porto Alegre. E ali dentro a gente usa também, né, estruturas de busca, e eu acho que o que grande vem, assim, de inteligência artificial na busca de artigos é o Open Evidence, né, que a gente estava falando antes, que acaba fazendo um resumo de vários artigos para a gente buscar, assim, né, então é uma ferramenta de inteligência artificial que a gente vem usando bastante, assim, tratamentos, né, para buscar aprimorar o melhor para o paciente, tá?
Faz quantos anos que tu te formou? Me formei em 2012. Então são 13 anos, mais ou menos. 13 anos. Tu teve alguma instrução com relação à tecnologia digital? E, obviamente, naquele momento não se usava o termo inteligência artificial, mas de alguma maneira dentro da tua formação na área de saúde? Zero. Nenhuma, assim. Eu lembro que ao entrar na faculdade, eu queria livro físico, né? O livro de anatomia, o livro de fisiologia, que são lindos e realmente são... lembro que o Guyton, né? Era aquela coisa... É realmente maravilhoso de ler. Hoje eu penso, meu Deus, não precisa, né? Inclusive, sei lá, livros de própria pediatria, compêndios de pediatria, aqueles livros de 2.000 páginas, os livros, coisas enormes, e que hoje tu consegue ter acesso, e até ser publicado vão 5 anos, e quando chega publicado, às vezes, já não é mais aquilo. Sim. E hoje a gente tem acesso a isso nas plataformas da forma mais... publicou em dezembro a gente está lendo, né? Então, eu acho que sempre teve um incentivo a buscas, Claro. a pesquisa, tá? Então, tu fazia pesquisa, eu lembro que a gente fazia pesquisa na biblioteca. Não tinha esses arquivos tinha os arquivos digitais, tinha o PubMed que a gente buscava, mas isso foi uma coisa que a gente buscava em biblioteca, livros e buscas, e buscava em livros super antigos, sabe? Então, hoje, buscando, aprimorando e buscando coisas novas, obviamente a gente usa as plataformas online, que tem tudo muito mais novo e mais atualizado. Então, o incentivo à busca, sim, mas a inteligência artificial, isso, nenhuma. Assim. O termo inteligência artificial surgiu em 1950, como eu te contei agora. Eu fiquei bem chocada, inclusive, tá? Então... Mas eu sei que tu descobriu ele há pouco tempo, né? Tu já me contou isso, né? Nos bastidores, de que é recente para ti a tua ligação. E como que tu descobriu a inteligência artificial? Obviamente que ela está num buzz de mídia que está ao nosso redor, a gente está ouvindo falar de tudo isso. Quando que tu notou que tu falou, peraí, isso aqui é inteligência artificial? Então, para mim, inteligência artificial era o ChatGPT, tá? Eu não tinha a noção, realmente, eu acho que eu me considero um ser talvez mais analógico, talvez, ou não, tá? E eu não usava, é uma coisa que eu não... E uso pouco, e há pouquíssimo tempo, 1 mês, 2 meses, é uma coisa muito recente mesmo, e já descobri que eu usei da forma errada algumas coisas, tá? Então... a própria, assim, pensando no que é inteligência artificial e como usar, que eu vi que eu estava completamente errada, que eu te falei, hoje eu acordei e falei, Alexa, qual a temperatura em Porto Alegre hoje? Isso também é usar a inteligência artificial, né? Claro. É o Spotify, é os algoritmos que trazem a música, é o Waze. Então, eu acho que eu uso muito mais do que eu imagino, há muito mais tempo do que eu imagino, e eu relacionava isso a simplesmente eu fazer uma pergunta e aquilo me responder. Eu não sei por que eu botei como se fosse ChatGPT, inteligência artificial, eu não tenho noção disso. Talvez por pura ignorância, muito provavelmente, mas eu acho que eu uso muito mais do que eu imaginava, refletindo, vindo para cá, o quanto eu uso muito mais do que eu imaginava, assim, acho que é mais ou menos isso. E as pessoas ao teu redor? Pensa na tua companheira, na filha, né? Tu tem uma filha pequena, né? As pessoas do teu trabalho, as outras médicas, tuas sócios, né? Como é que tu vê eles estão usando de uma maneira geral? Eles te influenciam? Eles dizem para usar? Como é que é? Eu queria entender como é que ele está inserido dentro do contexto onde tu está inserida. Onde eu estou inserida, eu acho que no meio da saúde, onde eu estou inserido, eu não vejo tanta gente usando, ou usam e não dizem, de repente, que também pode ser. Acho que muita gente usa e não diz que usa também, não sei. Porque não sabe, às vezes, que é aquilo a inteligência artificial. Exatamente. Agora, no contexto de amigos que trabalham em outras áreas, eu vejo que estão usando muito, né? Então, jornalistas, marketing, né? Trabalho com inovação digital. Aí a galera usa bastante, assim mesmo, assim. E aí o que eu fui... mas precisa assinar?
não precisa assinar. E aí eu comecei a fazer perguntas relacionadas a isso, né? E mais nessas pessoas que eu acabo vendo o uso mais robusto, eu diria assim, como um aliado ao trabalho. De, sei lá, fazer apresentações, fazer coisas que eu não... Eu fico pensando quanto PowerPoint eu já fiz na minha vida que eu pensei, meu Deus, seria muito mais fácil ter uma ferramenta dessa, sabe? Mas eu vejo mais nesse não tô numa vida acadêmica para também ter essa vivência desse lado, mas no dia a dia eu não vejo tanto uso, assim, com as pessoas próximas também do meio médico, mesmo falando. Tá bom. Família. Acho que não, tá? Não vejo meu pai, minha mãe usando. Talvez, assim, tecnologias como aplicativos de GPS, o próprio Spotify, que a gente estava falando, mas eu não vejo eles usando, assim, a inteligência artificial como um recurso para ajudar ou melhorar outras coisas, mas coisas do dia a dia, assim mesmo, eu vejo. Perfeito. Eu estou te fazendo essas perguntas porque, obviamente, que assim como tu está passando por essa conversa, as pessoas que foram investigadas nesse brainstorming que a gente faz esse bate-papo aqui, também tinham menos relação ou mais relação com a inteligência artificial. Elas são pessoas com diferentes níveis de interação com a inteligência artificial. Mas muitas delas não percebem o quanto a inteligência artificial está inserida dentro do contexto. E, por exemplo, tu falou de Spotify, é um exemplo que eu uso bastante, que o Spotify, o algoritmo do Spotify, a inteligência artificial do Spotify funciona muito bem para mim. Eu sou um pagante do serviço do Spotify, porque toda segunda-feira ele me entrega uma playlist de uma qualificação de músicas que ele monta para mim aquela playlist e me diz, escuta isso aqui essa semana. E eu escuto uma variedade de música muito grande, assim, de estilos. Eu não tenho um padrão ou um perfil musical tão definido. Depende da minha semana, do meu humor, como eu acordei, como eu fui dormir, eu escuto uma playlist, uma música totalmente diferente. Mas eu comecei a perceber que eu não estava escolhendo mais minhas músicas. E, na real, eu não estou escolhendo minhas músicas. Eu estou indo a partir do que está vindo de recomendação. E aí, daquelas recomendações, eu meio que marco aquelas, dou um like lá naquelas que se conectam melhor comigo, talvez naquele momento. E é engraçado, porque a playlist vai sendo montada e ela vai já entendendo, inclusive, períodos do ano. Então, ela já me entrega perfis de músicas em períodos do ano que talvez eu esteja mais para cima ou mais para baixo no meu humor, na minha relação com o mundo. Se a gente parar para pensar em recursos simples, tá? Recomendação de séries, filmes, o Waze, né? Tu citou aqui antes, mas o teu deslocamento dentro da cidade, escolha de música, buscas que obviamente estão direcionadas por algoritmos que te direcionam a pizzaria que tu vai escolher, o restaurante que tu vai, talvez o restaurante no teu caso não, mas o contexto que tu está inserido, o quanto tu acredita que tu está sendo influenciada no teu processo decisório no dia a dia por inteligência artificial e não está percebendo? O tempo todo, eu acho. A partir do momento que tu fala alguma coisa e aparece na tua rede social aquilo, eu acho que eu tô sendo influenciada. Eu já comprei roupa de tanto que aparecia pra mim sem eu buscar aquilo. Eu já fui e cliquei e comprei, tá? Quando tu, sei lá... e essa coisa do parece que estão te ouvindo, assim, né? Isso realmente assusta. Tu tá falando um negócio e pá, aparece. Já comprei coisa assim, né? No impulso de ver. Então, acho que sim, sou influenciada. Não tenho dúvidas disso. Essa coisa que tu falou do Spotify, eu nunca nem vi isso da playlist que é feita. Eu acabo usando uma música e boto como rádio, sabe? E aí é outra forma de ser feita, porque é a partir daquela que ele seleciona para ti. É uma outra forma apenas. Então, eu acho que eu sou influenciada bastante, assim, né? Porque que nem a gente estava falando antes ali nos bastidores, a rede social, eu acho que minha vida realmente seria muito melhor se ela não existisse. Porque eu perco muito tempo ali. E nesse perder muito tempo aparece muita coisa, né? Que o algoritmo manda para mim. A Lela que diz que meu algoritmo é muito contaminado. Tem coisas muito bizarras nele. E realmente, né? E aí
eu acabo sendo, aparecer muitas vezes, acabo sendo influenciada a entrar naquilo e acabar comprando alguma coisa. Então, sim, me considero que me influencia de certa forma, sim. Fala um pouquinho mais dessa tua relação com redes sociais, que eu acho que ela é importante no nosso contexto aqui. Tu faz um trabalho muito legal de conscientização, vou chamar dessa maneira, tá? Com relação ao uso adequado de redes, especialmente para público de crianças. Né? E é um trabalho que vocês estão desenvolvendo há algum tempo, inclusive usando artigos acadêmicos para dar sustentação para esse movimento como um todo, né? Fala um pouco dessa tua relação com redes sociais, porque obviamente está conectado com a nossa conversa. Claro, esse é um trabalho que eu tenho feito junto com a Sabrina Passos, que é jornalista, que trabalhava na Meta antes disso, que chama Conectados e Protegidos, onde a gente vem conscientizando pais, educadores, pessoas que têm filhos, avós, sobre o uso de tecnologia na infância. Então a gente sempre diz assim, eu não sou contra a tecnologia, de forma alguma. Eu só quero que ela seja usada da forma correta, na época correta. E redes sociais, tu pensa assim que hoje a gente, principalmente assim, acho que meninas são muito mais suscetíveis aos danos de redes sociais do que meninos, né? A partir do momento que tu tem uma plataforma onde tu só pode ter uma conta a partir dos 13 anos e 50% das crianças de 9 a 13 anos têm redes sociais, Instagram, alguma coisa está errada, né? Aí, no contexto de meninas, onde tu tem puberdade, é o corpo mudando, o que tu vê no TikTok, no Snapchat, né? É a pele, o cabelo, o peito, o corpo. Então, assim, tu cria uma sensação irreal e tu tem um índice de aumento de depressão, índice de aumento de suicídio nas meninas depois de 2010, que a pandemia pode ter aumentado um pouquinho, mas vem desde antes disso, aumentou em 167%. Então, me apavora um pouquinho todos esses dados e a gente defende muito esse uso da rede social depois dos 16 anos, né? Que é cedo ainda, porque às vezes a gente eu não sei usar a rede social. De ficar ali deitada no sofá, vendo aquele vídeo curto, sabe? Então, eu acho que é muito mais no como a gente usa. Muita gente usa como divulgação de trabalho, né? Acho que é uma plataforma super válida para muita coisa. Depende de como tu usa ela. Eu acho da forma errada, tá? Porque eu acabo viajando infinito ali, tá? E perco muito tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas. Mas me preocupa muito nesse trabalho que a gente tem fazendo a conscientização em relação às crianças mesmo. Só para contexto, vocês vão em escolas, fazem isso em forma de conteúdo e compartilham para gerar consciência dos pais com relação ao uso das redes. Exatamente, isso, né? Em palestras, né? Exatamente isso. Tá bom. Nesse diálogo que vocês estão fazendo com pais, tá? De uma maneira geral, quando ela está acontecendo, a criança está envolvida ou não? Nesse contexto, não. Não, ela é um diálogo com pais. Com os pais, não é com a criança. Né? Então, a criança ela não neste trabalho de vocês, não participa do diálogo com isso. Não participa do diálogo com isso. Durante esse diálogo, existe uma relação do termo redes sociais com o termo inteligência artificial? Não. Não existe. Eles tratam como... Isso não aparece na conversa. Na conversa não aparece. A gente conversa como uma... O que a gente tem que conscientiza bastante é a parte da interação online de crianças com pessoas que a gente não tem a menor ideia quem é, conversando com os nossos filhos. Acho que esse é o grande problema, assim, além das redes sociais, todas as outras coisas que podem ter, mas é o joguinho, o game online, onde outra pessoa está conectada jogando com o teu filho, sabe? A gente super protege os nossos filhos do mundo de fora e desprotege, de certa forma, do mundo online. Então, a gente defende uma conscientização e tem que, sim, pegar o telefone do teu filho e olhar o que ele está fazendo. Tem que fazer isso. Tem que ter o aplicativo que vai fazer a busca e mostrar onde o teu filho entrou, o que ele acessou. Ah, mas meu filho tem 14 anos e ele não deixa pro telefone. Então, ele não pode ter um telefone, sabe? Não tô dizendo para entrar no WhatsApp e olhar a fofoquinha que aconteceu na turma. Não é para isso. É pra gente olhar
outras coisas, né? Olhar misoginia, olhar pornografia, né? A gente tá falando de série de potenciais aditivos, né? Principalmente meninos, assim, nesse contexto. E que pode ser bem destrutivo, assim, né? Para uma criança. Mas eu tô, obviamente, investigando porque é um tema super interessante, tá? E porque ele conecta com a nossa conversa aqui, tá? Mas essa relação, ele está muito mais preocupado com segurança do que com relação ao impacto no intelecto da criança nesse momento. É uma rede de proteção, aspas aqui, tá? E não necessariamente uma questão do cognitivo. Não é sobre uma criança mais inteligente ou menos inteligente, e sim sobre uma criança mais protegida. É isso que eu estou entendendo. Na parte das redes sociais, talvez sim, mas a partir do momento que a gente tem lá, dados mostrando que 40% de crianças menores de 2 anos têm seu próprio iPad, né, dados americanos recentes, tu tá realmente com uma criança de 2 anos que tem acesso a um YouTube com vídeo shorts, onde tu tem uma arquitetura cerebral sendo montada, onde é um momento que deveria... É momento de plasticidade cerebral, onde a gente está fazendo novas conexões, onde a gente está mielinizando neurônios para aumentar a conectividade. A gente está usando como, né? De que forma a gente está usando. Então, não estou dizendo que não tem que usar. Menores de 10 anos, eu estou dizendo que não tem que usar mesmo, tá? Mas que a gente tenha que usar com o que... Existem vários aplicativos que tu pode usar, existem desenhos que tu pode ver. Não estou dizendo que não tem que usar. O problema é como está sendo usado. A gente usa o iPad ou o YouTube como uma babysitter. Eu vou dar e aí eu consigo fazer outra coisa. E aí as crianças têm... Crianças de 2 a 4 anos veem 4 horas de tela por dia de smartphone ou de iPad. E isso realmente está remodelando o córtex pré-frontal, está remodelando todo o sistema límbico, onde tem, né, hipocampo, onde está falando de emoções, onde a gente reestrutura todo... e a gente vai ter um córtex pré-frontal, né, que é onde a gente tem o nosso cérebro mais racional, assim, né, de mostrar, desenvolver, planejar as ações com 23 anos de idade. Então, a partir do momento que com 2 a gente vem sendo exposto a estímulos visuais intensos, curtos, com uma liberação de dopamina, né, nosso sistema de recompensa sendo o tempo todo afogado por dopamina. E então, assim, tu realmente está remodelando uma arquitetura cerebral que eu tenho medo do que vai acontecer depois. Então não é só a rede social e o que isso pode acontecer, mas é o que vem acontecendo no cérebro desde pequenininho dessas crianças mesmo. Agora vamos para um adulto. Vamos. Tá? O teu argumento é super sólido para defender a segurança tanto física de uma criança e uma menina, crianças de uma maneira geral. Sim, né? sim. E também segurança dessa criança do ambiente desconhecido como uma rede, que tem os elementos invisíveis ali, né? Ou coisas que a gente não consegue controlar ou enxergar que estão acontecendo ali dentro. Mas também, agora tu acabou de citar, a questão do cognitivo, né? Então ela tem uma relação com algo que está moldando o cérebro dela e a gente não está nem percebendo que isso está acontecendo porque ela está usando alguns elementos tecnológicos para isso que a gente nem sabe como interfere. Por outro lado, essas crianças estão falando outras em inglês muito antes do que a gente falou, né? Porque eles estão lá dentro de uma plataforma onde tudo é em inglês e eles se relacionam com a língua daquela maneira. Estou usando só um exemplo aqui, né? E ela está aprendendo algo novo que talvez antes não teria feito. A gente não teve essa oportunidade e teve... eu, vou falar de mim aqui, tive muita dificuldade com o inglês porque eu não fui introduzido nele quando criança. Eu também. Então, meu processo de desenvolvimento com a língua foi muito difícil, ele não foi natural, ele foi induzido, então ficou ruim no final. Olha, o resultado ele é ruim. Enquanto eu vejo crianças ao meu redor hoje que elas falam, interagem e têm uma relação com a língua muito mais natural, porque seja como contexto. Inclusive, tem algumas abordagens de que a gente está discutindo o desenvolvimento intelectual, cognitivo das crianças, porém, existem algumas abordagens de que nunca se leu tanto quanto atualmente. Talvez mais raso, mas nunca se leu tanto. Porque a gente tinha acesso a menos informação organizada ou informação quando a gente era pequeno.
ela era sempre segmentada dentro de livros, em trilhas de desenvolvimento, e não um mundo aberto de informação. Então, hoje, tu precisa, de alguma maneira, acessar mais informação. Então, se lê mais, talvez não coisas de qualidade. Então, eu quero distinguir aqui. Mas eu quero ir para o adulto nesse ponto, tá? De alguma forma, esse aspecto intelectual que tá, do cognitivo que está afetando a criança, está nos afetando também, né? Talvez tu esteja usando menos neurônios do que tu usaria no teu ser adulto alguns anos atrás. Um médico há 20 anos atrás, talvez não tivesse as condições de busca que tu faz hoje e talvez não acessasse os sistemas que tu acessa hoje para poder confirmar uma tese com relação ao medicamento ou uma aplicação de um procedimento, e aí aqui de todos os sentidos, né? Tu acha que a tua capacidade intelectual está sendo afetada pelos sistemas que estão ao teu redor? Eu não sei se é pelos sistemas que estão ao redor, mas pela quantidade de coisas que tem ao redor, talvez sim. Eu acho que essa coisa do multitask, das coisas de multitarefas, a gente fazer muita coisa ao mesmo tempo, de estar com um computador aberto e 300 abas abertas em cima, isso desfoca a atenção, assim. Então, essa coisa do... eu acho que a gente talvez leia mais, mas a gente não absorve conteúdo nenhum, de certa forma. A gente precisa absorver? Eu acho que muitas vezes sim. Tá? Para criança, principalmente. Para a gente conseguir ter conexões mais profundas, conexões de memória, eu acho que sim. A gente precisa não ler só um enunciado de uma reportagem, sabe? Desculpa, eu só quero fazer um registro aqui para as câmeras também, né? Que, obviamente, eu estou fazendo a pergunta... Não como uma verdade, não claro dizendo que não, que a gente não precisa absorver, tá? Só pra gente deixar, porque a gente sabe que isso, quando o conteúdo depois vai para... Não, mas ele acha que não precisa. Não é ou não precisar. O que eu tô fazendo a provocação é o quanto a gente foi treinado a acreditar que precisa... porque hoje a gente tem um complemento tecnológico ao nosso redor, um smartphone, uma tecnologia ao nosso redor, que pode ser um complemento de armazenamento do nosso cérebro. Será que a gente precisa armazenar tanta coisa decoreba do jeito que a gente fez até aqui, né? Mas, desculpa, eu te interrompi no raciocínio e só para te seguir, né? Reforçando a questão. Porque talvez o jeito que a gente aprendeu a usar o cérebro, ele tenha uma nova forma de usar o cérebro. Pode ser. E aqui eu não quero comparar com necessariamente bom ou ruim. É uma forma diferente. Né? Tu percebe isso de alguma forma no teu dia a dia com acesso, e aqui tu já trouxe uma boa parte da resposta, que é sim com relação à quantidade de informação, que talvez eu não esteja sabendo fazer uma curadoria da quantidade de informação que eu tenho à minha disposição, ou não tenho os recursos, ou não esteja preparada para isso. É um bombardeio de informação. É muita informação mesmo, né? Então eu tenho... é que nem a gente estava falando, né? Do efeito Google, né? De tu estar numa roda, pensar sobre um assunto e ninguém mais tenta buscar. Todo mundo pega rápido, e tu escreve o ator loiro que fez. Tu não precisa nem ser muito específico, que ele vai lá e pum, te joga direitinho quem é. Então, eu acho que pode atrapalhar, não sei se talvez depois, né, a gente, essas buscas curtas, assim, né, buscas curtas de usar o smartphone para acessar nossa memória, para não acessá-la profundamente, de certa forma falando, eu acho que pode no futuro, sim, atrapalhar a memória, pensando bem idosamente falando, assim, eu acho que sim, pode atrapalhar. Então, assim como a gente estimula jogo da memória na infância, quebra-cabeça, porque fazer associação é importante. Quando tu fala de associação, tu tá falando de sinapse. Exatamente, fazer associação. Então, eu vou fazer associação, uma associação para buscar conexões. É importante tu associar, é importante tu aprender a associar. Eu acho que a gente aprendeu a associar na infância. Tá? Mas eu não sei se as crianças vão aprender a associar dessa forma para conseguir fazer uma busca. Talvez a associação delas seja simplesmente colocar um link. Sabe? Meu medo é esse. Mas eu não sei o que vai acontecer. Talvez seja um medo infundado, que vai ter uma nova conexão, que os neurônios vão trabalhar de uma forma diferente, fazer outras sinapses, mas eu tenho medo que a falta de empilhar, que a falta do brincar, do maior e do menor, de montar Lego, e que tem Lego online hoje em dia. Tem aplicativos do Lego que tu monta Lego online. Para mim, isso é uma coisa que não
não tem cabimento tu montar Lego online, sabe? Porque é importante juntar as peças, essas associações. Então, eu penso muito como na criança, tentando botar no adulto, e talvez essa relação que eu esteja fazendo esteja errada, mas eu acho que atrapalha. Eu acho que não tem muito certo e errado nesse momento que a gente está vivendo, né? Sim. A gente está descobrindo enquanto a vida está passando, como todas as outras evoluções da humanidade e também evoluções tecnológicas dentro da sociedade foi descobrindo durante a evolução, né? Inclusive as coisas ruins a gente descobriu durante. Mas tu traz uma questão interessante aqui, que é pensar, essa nova geração que está chegando, ela tem um acesso à tecnologia diferente, mas como se fosse quase um recurso natural, né? Porque para a gente, de uma geração passada, a gente... obviamente, imigrantes digitais. Exatamente. Um imigrante digital, a gente não necessariamente tinha isso inserido no nosso contexto. Agora, a tecnologia, a rede social, a inteligência artificial está inserida no contexto, inclusive no processo de decisão do dia a dia. O trânsito que tu vai fazer, o caminho que tu vai percorrer. Tu deu o exemplo da música, né? Então, tu escolhe uma música e depois o resto é escolhido automaticamente. É claro que tu vai dizer, não estou gostando, vou escolher uma nova música. Que vai automaticamente o resto. Mas o ponto de partida, de alguma maneira, é aquele que tu está determinando. Mas parar para pensar, a tua identidade pode estar sendo afetada por isso. A Carol como identidade. A minha pergunta aqui é, tu percebe o quanto a Carol de hoje, apoiada por redes sociais, internet e a inteligência artificial que está por trás disso tudo, de alguma maneira, nos algoritmos, está mudando a Carol de antes para agora? A minha pergunta é... Profundo. A pergunta é se essa Carol é diferente da Carol sem esses recursos. Eu acho que sim. Eu acho que, né? Eu acho que sim no quesito de... tu tem uma busca mais fácil, tu consegue agilizar muitas coisas do dia a dia, ser mais rápida em algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, meu grande problema com tudo isso acaba sendo o excesso. Perfeito. Tá? É o excesso de muita coisa ao mesmo tempo. Né? Então, no consultório, por exemplo. No consultório é, com certeza, talvez, um momento do meu dia onde eu fico mais tranquila. Porque é um lugar onde eu faço uma coisa ao mesmo tempo. Certo. Eu entro, eu não tenho WhatsApp aberto, eu não tenho nada aberto, porque se meu WhatsApp tá aberto e entra mensagem, eu desfoco no que tá acontecendo na consulta. Então é o lugar onde eu fico mais tranquila. Eu vejo o quanto fazer uma coisa só é mais Carol antes. Então talvez sim, esse monte de coisa que esteja, talvez tecnologia ou simplesmente do trabalho, de vida adulta e de trabalho e de ter que buscar as coisas. Então, talvez não seja a tecnologia, seja a vida mesmo. Mas espera aí, tá? Aqui eu vou fazer um contraponto nisso que tu trouxe. Aquela Carol que está sentada ali atendendo a paciente, os pais e o paciente, porque vocês ainda têm essa característica de estar atendendo um pai, uma mãe e uma criança, né? Ela tem um subsídio de informação maior do que os outros médicos. A Carol antes desse recurso. É claro que essa Carol que a gente está falando, ela já veio evoluindo com a internet, com a bagagem e com a internet à disposição. Mas outros médicos antes da Carol não tinham essa possibilidade. Então, talvez o paciente que esteja chegando lá, e de novo, o paciente aqui pais e só para a gente no todo, né? Ele considere a Carol uma excelente médica, porque ela tem uma quantidade de informação à disposição dela que outros não tinham. Isso significa que a identidade dessa Carol ela é mais potente do que os médicos que vieram anteriormente, porque ela acessa a informação de maneira mais rápida. Tem mais informação à disposição dela. Os sistemas que tu usa para fazer uma busca de complemento de medicação ou de entender, tu usa a terminologia disso melhor do que eu, né, óbvio, mas que te dão um suporte à tomada de decisão médica, outros não tiveram antes. Então, aquela pessoa que chega ali considera, puxa,
a minha médica, ela é uma médica que ela é muito boa profissional porque ela tem muita informação à disposição dela. Tá. Essa identidade só é possível em razão da quantidade de informação, tecnologia que tu tem à tua disposição atualmente. Tu percebe que tu é uma Carol, que tu é mais potente do que os outros médicos antes da tua geração? Eu acho que eu não consigo comparar como mais potente. Eu acho que eu tenho mais acesso do que médicos de outra geração. Certo. Mas eu não acho que isso é melhor ou pior, né? Eu acho que muito mais do que tu só ter informação, tu precisa saber conectar, né? Então, eu acho que um grande diferencial é tu conectar com a família, tu ter empatia, ouvir. De nada me adianta ter acesso a tudo se eu não saber ouvir, sabe? Se eu não saber escutar, se eu não ter uma escuta ativa, sabe? Sim. Né? De conexão, de empatia com o meu paciente. Então, de nada me adianta ter todas as tecnologias do mundo se eu não consigo conectar com o meu paciente. E aliando, né? A ter tudo isso junto, né? De tecnologia, de acesso, de busca. Com a humanização, né? Com o humano por trás disso, beleza, maravilha. É um match perfeito, tá? Mas de nada me adianta saber tudo não. Ter acesso e saber buscar as coisas e tu não ter conexão e empatia com o teu paciente. Então, eu não sei se eu consigo comparar as duas coisas, porque eram medicinas diferentes, né? Mas eu acho que a soma de novo, nada adianta tu ter acesso se tu não consegue conectar com quem tá na tua frente. Perfeito. Sabe? Não, e de novo, tá, Carol? Assim, em nenhum momento eu tenho uma premissa de acredito nisso, ou isso é certo ou é errado. Estamos conversando. Exatamente. Não, e a investigação, ela às vezes pode apontar para um lugar, não, ele quer provar de que está inserido no contexto, e não. Na verdade, eu estou questionando se não está inserido sem que tu perceba. Tá? Então, ela é muito mais nesse sentido. E aqui eu vou trazer vou contar uma historinha para contextualizar, tá? Imagina que a gente está aqui agora, o ano é 2025, tu interage com as tuas redes sociais todos os dias, tu te desloca com um sistema de apoio a deslocamento como o Waze, os episódios que tu assiste estão organizados baseados nas tuas escolhas, as músicas, as tuas buscas estão todas num histórico que está armazenado dentro de um servidor em uma nuvem em algum lugar, ou vários servidores. Recentemente começou a interagir com sistemas de inteligência artificial como o ChatGPT, vai fazendo perguntas, então ele vai construindo o teu perfil. Inclusive, se tu chegar lá e perguntar, me descreve, faz esse exercício, ele vai te descrever. Tá? Então, ele já te personaliza, ele vai te dar as características da Carol. Ou seja, tu está deixando rastros onde tu está indo, e esses rastros estão criando uma Carol virtual. Tá? Tu tem a Carol e tem uma segunda Carol sendo criada, que está sendo armazenada num sistema virtual. Tá? Essa Carol, ela vive entre a Carol atual e uma máquina, e ela está aqui no meio virtual. Tá? Em algum momento, essa Carol biológica não vai estar mais aqui. Nós temos finitude, né? A gente vai acabar, porque o nosso corpo vai acabar, ele não vai ficar aqui. Mas uma Carol, os teus dados e a tua Carol virtual permanece ali. O que significa que se eu colocar um motorzinho nesses dados, talvez a tua filha possa interagir com uma Carol virtual, mesmo que a Carol não esteja mais aqui. Que doideira. Tá. O que eu estou dizendo não é uma doideira, porém, a gente está falando de registros teus que estão ficando e que eles demonstram alguma característica de personalidade tua. Não é a Carol. Tá? E aí que a gente pode... Eu até vou separar a discussão da identidade, porque tu poderia dizer assim, não, eu já estou copiando meu cérebro e botando para dentro de uma máquina, que não é o que tu está fazendo. Está ficando registros, então esse registro não é exatamente a Carol, mas é alguns registros da Carol. Eu tive uma conversa aqui com o Kinan, que é um designer, esteve aqui conosco, e para quem não assistiu o episódio, vale assistir, ele faz as memórias dele dentro dos sistemas para que as memórias sejam eternas, que ele possa disponibilizar essas memórias de alguma maneira para que outras pessoas depois possam visualizar. Ele até respondeu mais ou menos como a gente está dizendo aqui, que não é o Kinan como personalidade, mas tem memórias que ele gostaria de deixar, que é uma maneira de deixar. E aí lembra muito a fotografia que a gente tem da nossa história que fica.
Te assusta o fato de que uma Carol virtual permaneça no mundo, mesmo que tu não esteja aqui? Me assusta eu morrer e minha filha me ver, conversar comigo. Isso me assusta. Essa coisa isso realmente me choca um pouco. Tá? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, inclusive, mas me assusta. A gente deixa rastros por qualquer coisa que tu clica, tu tá deixando rastros, né? Então, isso me assusta. Eu acho que eu sim tô deixando. Eu tenho álbum de fotografia físico. Eu tenho as memórias, eu fiz um diário desde a gestação escrito. Legal. Então, assim, eu tenho as coisas realmente um pouco mais no papel. E também tenho coisas online, obviamente. Mas as grandes memórias eu escrevi. Talvez. Né? Mas ao mesmo tempo eu tenho muito mais foto numa nuvem que eu pago do que o que eu tenho colado do Zoom aos 3 anos da minha filha, por exemplo, sabe? Então, me assusta a não finitude, sabe? Desta Carol, que não é essa Carol, mas tem muito dessa Carol ali. Exato. Então, me assusta. Talvez a minha filha, com outro cérebro e outra vivência de nativa, né, digital que a gente está falando, veja isso como um recurso incrível de conexão, de proximidade. Eu acho quase bizarro, tá? Eu acho quase bizarro. Então, as coisas têm um fim, né? A Maria me perguntou sobre morte agora, né? E perguntou, eu vou morrer? Minha vontade era dizer, não, tu não vai. E vem aqui com a mamãe. Eu digo, vai, todo mundo morre, mas tem que ser bem velhinho, né? Será? Agora com essa tua pergunta. Será que, né, tu morre fisicamente, mas os teus dados e tuas memórias e tua voz, né, tá tudo ali. E ela pode ser reproduzida, sabe-se lá Deus como, tá? Deus não, né? No caso, tá? Então, sim, me assusta um pouco. Isso que eu estou te comentando é um recurso. Já tem, inclusive, empresas que vendem isso como um serviço, tá? Ela armazena teus dados e ela diz, isso aqui, se tu quiser, a gente mantém o teu virtual, teu avatar virtual, para que teus parentes possam interagir contigo posteriormente à tua morte. Então, a gente ativa e esses recursos ficam controlados. Porque qual é o argumento deles, tá? Os teus dados, o teu virtual já tá de qualquer forma. Então, se alguém não tiver a senha às tuas redes, então vai estar, inclusive, interagindo com o teu virtual sem saber que tu não tá mais aqui. Então, a gente controla o teu histórico e cuida dele com carinho aqui para ter uma Carol virtual controlada. Como é que a gente ia imaginar que Black Mirror ia ser tão real, né? Aquela coisa que tu olhava e pensava assim, meu Deus, né? E é tão palpável hoje. Sim. Mas, de novo, tá? Aqui não é tanto sobre uma lógica de futuro, e sim sobre o fato de que tem um pedaço teu que descolou. Uma parte da tua personalidade, uma parte do teu comportamento, uma parte do teu hábito de compra, que está em algum lugar armazenado, que é esse dado, né? Inclusive, na minha investigação, ela aparece, quando a gente fala da interdependência de humano-máquina, eu coloquei uma variável no meio que é o dado, tá? Porque é interdependência entre humano, máquina, mas no meio está o dado. Por quê? Porque, na verdade, o dado ele cria um gêmeo digital teu, que esse gêmeo digital teu fica dentro de uma plataforma, dentro de um digital e, às vezes, alimentado por uma inteligência artificial. Então, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Tá? A gente está indo para o final, eu tenho aqui uma pergunta, eu acho que tu já foi respondendo muito dela durante, tá? Mas ela é uma pergunta relativamente simples, mas eu queria que tu me explicasse ela. Tá? Tu te considera um ser híbrido? O que é um ser híbrido? O que tu considera como um ser híbrido? O ser híbrido é alguém que está convivendo com uma relação da inteligência artificial ou de digital ou de tecnologia da informação ao seu redor e afetando o seu elemento cognitivo. Ou seja, as decisões, a interferência do teu dia a dia, a maneira como tu te relaciona com a tecnologia afeta o teu contexto
as coisas estão ao teu redor. Tu considera que esse híbrido já é uma coisa presente no teu dia a dia? Sim, considero. Não sei se bom ou ruim, mas o que eu uso hoje eu acho que é pro bem. São coisas que facilitam a minha vida no dia a dia, assim. Então, eu acho que sim, considero. Se todos esses elementos tecnológicos fossem desligados, tu ia sentir falta do jeito que tu te relaciona, dessa hibridez, dessa complemento artificial que está na tua vida? Sim, porque é facilidade, né? E com facilidade a gente acostuma muito rápido, né? Então eu acho que eu sentiria falta pela facilidade de busca, pela facilidade de resolução rápida de coisas talvez simples ou complexas, tá? Eu sentiria falta da rapidez. Acho que ficaria um pouco mais analógica, mais truncado algumas coisas. Mas acho que eu viveria, pensando assim agora, com o que eu uso, com o que eu acho que eu uso, né? Tem isso também. Eu acho que eu viveria bem. Tá? Acho, tá? Que cuidados... E aqui é mais um recado final porque tu é uma pessoa muito cuidadosa, e tu foi colocando cuidadosa no sentido de preocupada com isto, né? Como isso está afetando tua filha, as pessoas ao teu redor, os teus pacientes, né? E as pessoas que vocês ajudam, inclusive, na rede. E que recado tu deixaria para as outras pessoas que estão nos escutando, que talvez ainda não perceberam que são seres híbridos, que não tiveram a oportunidade de ter um diálogo como a gente está tendo aqui, de talvez explorar alguns desses buracos, alguma dessas brechas, ou explorar algumas possibilidades como essa, de como pode manter um nível de proteção com relação ao que a gente está vivendo hoje? O que tu deixaria assim para outros seres híbridos que estão nos ouvindo aqui, estão nos acompanhando? Por que isso te preocupa? Essa é a minha pergunta, que eu acho que pode ser a reflexão para as pessoas que estão nos acompanhando. Me preocupa o fato de a gente estar deixando de se conectar com as pessoas presencialmente. Isso é uma coisa que me preocupa. De a gente não tá indo pra praia, de a gente não tá indo encostar numa... Eu não tô indo pra abraçar a árvore, tá? Tô dizendo pra viver a natureza, tá? Ir pra fora, ar livre, se conectar com pessoas, fazer um kkk não é a mesma coisa que tu rir com teus amigos, tá? E isso me preocupa. Os índices de doenças mentais nunca foram tão grandes como a gente tem hoje, sabe? Então, a falta de conectividade humana, toque, me preocupa. Isso me preocupa, porque as pessoas se bastam virtualmente. Os grupos de WhatsApp, tu tá conversando com teus amigos o tempo todo, mas tu não tá vendo os teus amigos o tempo todo. E é ótimo tu ter um grupo. Tenho amigas espalhadas por vários lugares do mundo e a gente conversa muito. Mas a gente teve toda uma infância de amizade onde existe uma conexão muito grande. E as crianças não estão tendo isso. Os grupos, os encontros para fazer trabalho não é mais na casa da coleguinha para fazer o cartaz. É online, cada um na sua, fazendo os trabalhinhos. E isso me preocupa, essa falta de conectividade desde o início. Tá? Assim como me preocupa, né, a gente mesmo, né, não tendo essa possibilidade. Obrigado, Carol. Obrigado pelo papo, muito obrigado. Foi muito legal estar contigo. Foi um prazer estar contigo aqui. Obrigado, Capo, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu tive a oportunidade de conversar com mais um ser híbrido. Dessa vez, um ser híbrido que foi se descobrindo híbrido durante o nosso diálogo. Lembrando que a intenção aqui não é a gente falar da inteligência artificial, e sim dessa tempestade que afeta a gente de uma maneira geral. Como que isso está nos afetando, como mexe na nossa identidade, no nosso modo de ser, na nossa relação com o mundo, com as pessoas ao nosso redor. O Brainstorm ele tem um papel de investigar esse comportamento que está afetando a todos nós, em razão dos sistemas artificiais que estão ao nosso redor. E, como eu já comentei, a gente já conversou aqui com pessoas de diferentes perfis, filósofos, professores, professoras, médicas agora, participando dessa conversa. E a intenção é disponibilizar, de alguma maneira, um ponto de reflexão para que esse diálogo continue. Então, quem quiser depois deixar um comentário, questionar, trazer um ponto para a gente para a discussão, a gente compartilha com os convidados aqui também. E é isso. Até a próxima. Espero que depois dessa conversa tu fique te questionando aí também do teu lado. Quem sabe, será que tu é um ser híbrido?